Graça e paz, meus irmãos, estamos começando mais um podcast Eclésia. Como naturalmente eu costumo falar, Eclésia também podcast. Estamos aqui hoje com mais um episódio, e esse episódio vai ser um debate muito saudável diante da Escritura Sagrada. Aqui nós vamos impor um texto, e esse texto nós vamos, ao decorrer do horário, debater esse texto. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui alimentado da palavra de Deus, vamos conseguir extrair coisas extraordinárias e você vai ser edificado após assistir esse episódio, onde você estiver. Deus vai falar contigo de uma maneira poderosa e especial. Amém, pastor Bismarck? Amém, a graça e a paz, Michel, a graça e a paz, povo de Deus, quem está em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento, um tempo onde a gente vai aprender um pouco mais aí sobre um texto em específico, um tema em específico. E é uma honra estar dividindo a mesa com o mestre, né, nas escrituras, que a gente pode aqui sugar todo o conhecimento que existe acerca do tema. Mas eu tenho certeza absoluta que vai edificar quem está nos ouvindo e vai ser um tempo aí para a glória do Senhor Jesus. Que isso, só salientar, o Senhor é mestre. Eu sou seu talmidim, como diz a Escritura Sagrada. O Senhor é mestre, eu sou o talmidim. Deus continue abençoando de uma maneira poderosa a todos, irmãos. Então, o texto proposto para a nossa vida nesse episódio que eu queria falar é a respeito de Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18 na mão do oleiro, né? Nossa, nós vemos esse texto é um texto extraordinário, tem conteúdos muito importantes para ser extraído desse texto e nós vamos decorrer esse episódio extrair alguns conteúdos extraordinários. E eu já quero iniciar perguntando, pastor, o que o senhor acha desse texto? Qual é a sua primeira visão que o senhor tem a respeito de Jeremias capítulo 18? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, de uma forma bem resumida e bem objetiva, né, a primeira visão que eu tenho é que, para mim, passa a ideia da soberania de Deus, né? Para mim, o texto de Jeremias, principalmente o começo do capítulo 18, que é quando fala do vaso na mão do oleiro, né, que é o que nós vamos focar, acredito, passa a ideia da soberania de Deus. Ele faz e refaz o barro, transforma o barro em vaso e faz conforme for da sua vontade. Então, para mim, a ideia principal do texto é a soberania de Deus. Amém, amém. Perfeito, ótimo. Glória a Deus. O texto aborda isso. O texto e o contexto está relacionado à soberania de Deus, como nosso pastor falou. Pastor, algo muito importante. Por que o próprio Deus ele pega o oleiro como uma referência ali diante do texto? O oleiro como uma referência. Cara, você pode me ajudar, mas se eu não tiver enganado, se não me falha a memória, era uma das profissões que guiavam aquele povo naquela época. Então fazia muito sentido esse exemplo, né? Porque o trabalho do oleiro, ele trazia recursos para a cidade. Não era só apenas uma profissão aleatória, né? Mas uma profissão bem reconhecida no meio e que as pessoas entenderiam de uma forma muito simples o que ele queria dizer. Então acredito que o poder aquisitivo, o fato de estar no dia a dia das pessoas ali, auxiliou para que ele usasse esse exemplo. Então quer dizer que quando as pessoas têm um acesso daquele conhecimento, ficaria mais fácil para as pessoas perceber e saber aquilo que Deus queria transmitir para o coração delas. Isso facilita muito o entendimento, né? Então quer dizer que Deus ele também utiliza coisas que a gente conhece para poder trabalhar sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Isso é algo maravilhoso, né? Isso aí. Deus ele é fiel. Então Deus sempre vai utilizar coisas que eu conheço para poder mostrar o caminho que eu tenho que seguir. Exatamente. Perfeito. Deus ele tem essa característica conosco, né? Ele pega algo que está acontecendo no nosso dia a dia, pega algo que a gente tem vivência, que a gente tem experiência, que a gente tem conhecimento e fala, dentro desse exemplo que você conhece, que você tem experiência e você tem vivência, eu vou te ensinar alguma coisa aí. Vai ficar fácil para você entender, fácil para você digerir. Inclusive, a gente tende a trazer para a nossa vida pastoral, por exemplo, e isso no dia a dia. Quando a gente vai aconselhar alguém, nós pegamos um exemplo do que a pessoa está vivendo, um exemplo do trabalho dela, do dia a dia dela, e tenta aplicar aquilo que a gente quer, à luz das escrituras, no exemplo que ela vive. Porque isso facilita o entendimento das pessoas, né? E Deus, como é muito didático com a gente, né? Ele tem esse jeito de trabalhar. Deus ele acaba pegando algo que parece ser algo difícil, né? Isso, mas se torna simples e a gente acaba entendendo, né? Exatamente. A vontade e a permissão de Deus. Pastor, outra coisa também importante é a gente salientar aqui a respeito também do profeta, né? O profeta Jeremias. Deus só não utiliza o oleiro, o barro, o vaso,
a moldação, mas Deus também utiliza o profeta. Qual é o seu sentido que Deus queria utilizar o profeta ali? Qual é a sua visão? Cara, no Antigo Testamento, Deus ele trabalhava muito dessa maneira, né? Levantando um profeta, uma voz profética, uma voz guiada por ele, né? A fim de consertar o povo, a fim de trazer uma direção, né? Enfim. E com Jeremias não foi diferente, né? Ele usa o Jeremias como uma voz profética, porém, no texto em que a gente lê, mais pra frente, a palavra vai dizer que o povo não aceita muito bem, né? O que o profeta tem para dizer. Mas não importa como as pessoas vão receber. O que importa é quem transmitiu a mensagem, né? Sim. O dono da mensagem. O que importa é quem escolheu ele, né? Ainda que as pessoas não entendam muito a voz que você está carregando, a mensagem que você está carregando, o que importa é que você só carrega uma mensagem que não é sua. Isso. É de Deus, né? Amém. Então, Glória a Deus. como de costume, ele usa os seus profetas. Amém. E acredito que usa até hoje, viu? Isso é uma plena realidade hoje em dia, né? Pastor, o início do texto vai dizer bem assim, eu tô com a Bíblia aqui aberta no Amém. celular, é King James, né? Não sei qual é a versão que o senhor tá aberta aí, só que existem algumas mudanças, mas o significado é o mesmo. Exatamente. Diz bem assim, diante desse texto. Primeiro vamos ler a epígrafe do texto, que a epígrafe fala bem assim, o vaso, aqui ó, nas boas mãos do oleiro, Glória né? a Deus. O vaso nas boas mãos. Então, isso é importante, que aqui já dá algo extraordinário, né? O vaso, ele se quebra, mas se quebra numa mão boa, Louvado né? Nas seja o nome do mãos Senhor do por isso. oleiro. Isso é muito bom. Glória a Deus. Vai dizer bem assim, e vem a palavra do Senhor, entendeu? A Jeremias o orientando, né? Então, a palavra nos traz orientações. A palavra consegue nos orientar. Às vezes nós estamos diante de uma dificuldade e ficamos às vezes desorientados, mas a palavra de Deus é aquela que nos orienta. Glória O senhor a Deus. também concorda com isso? Concordo plenamente. A palavra nos orienta. Eu concordo plenamente. Inclusive, ela a nossa regra de fé e prática, né? Então é ela mesmo que tem que organizar a nossa vida, direcionar a nossa vida. É isso aí. Glória a Deus por isso. E vem a palavra do Senhor, então, e orientou. Dispõe e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Olha, o senhor está com a Bíblia aberta aí Tô. também. Como que tá? Tá escrito assim, ó. No versículo de número 2. Levante-se e desça à casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Coisa. Te farei ouvir as minhas palavras. Aqui tá, você receberá uma mensagem. Entendeu? Então, quer dizer que ele se dispõe, se levantou e Deus transmitiu para ele ali uma mensagem. Ele recebeu uma mensagem da parte de Deus. Nessa tradução aqui, se você me permite, só um parênteses. Pode. Nessa minha tradução aqui, onde diz lá você vai ouvir minha palavra, eu faço um primeiro questionamento. Deus já está falando com ele. Deus se manifestou e disse a Jeremias. Então, Deus está falando aqui. Isso. Aí Deus fala assim, ó, levante-se e desça à casa do oleiro. Lá você vai ouvir as minhas palavras. Lá te farei ouvir as minhas palavras, ouvir a minha mensagem, né? Se ele já estava falando com Jeremias, porque o versículo 2 é Deus dizendo, né? Levanta-se e desça. Então ele já está falando com Jeremias. Sim. Aí ele fala assim, Jeremias, levante-se, desça, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Sim. Qual o intuito de Deus falar para Jeremias descer para um lugar para ouvir a palavra dele, se na onde ele já estava ouvindo a palavra de Deus? Sim. Só que tem 2 pontos aqui. Ele estava ouvindo a palavra, estava ouvindo a voz de Deus. Só que aquilo que Deus queria mostrar para ele não era naquele local. Exatamente. Perfeito. Então, às vezes, eu posso ouvir a voz de Deus em determinado local. Só que Deus me manda para outro, para ele me revelar coisas. Exatamente. Porque às vezes eu posso estar num local ouvindo a voz de Deus. Só que Deus me encaminha para outro para me mostrar. Aqui ele está ouvindo. Só que como na sua versão tá, eu falei ouvir. Aqui na minha versão você vai receber. Observe bem. Ouvir e receber. Aqui ele está ouvindo. Depois, quando ele chegar lá, ele vai receber aquilo que eu tenho para ele. Deus. Então quer dizer, Michel, que o ambiente também importa para o tipo de mensagem que a gente vai receber. Com certeza. O tipo de palavra que a gente vai receber. Isso não é em forte. qualquer lugar. Por exemplo, Deus pode falar conosco aqui. Isso mesmo. Amém. Mas tem mensagens que são específicas na igreja. Por exemplo, tem mensagens que são específicas no seu quarto. Tem mensagens que são específicas no seu trabalho. Então, o ambiente na qual a gente está inserido também importa para o tipo de mensagem que a gente vai receber de Deus, né? Isso mesmo. Não só mensagem, mas resposta, né? Glória a Deus. Isso é muito importante. Lembra daquela viúva que o profeta falou? Entendeu?
Tu tem o que em casa? Nada. Ah, mas tem um pouquinho de azeite. Tá bom. Pede vasilhas e entra onde? No teu quarto. Fecha a Então, porta. Deus pegou, o profeta pegou um ambiente que automaticamente não tinha, ele não estava no local, ele só falou com ela ouviu a voz, a orientação, como Jeremias ouviu a orientação, e outro local que Deus promoveu o milagre. Glória a Deus. Então Deus sempre vai fazer isso. Deus Glória me a Deus. orienta, Deus pode me orientar num local, mas o outro local vai promover o milagre. Glória a Deus. Inclusive, a mensagem ela ainda fica muito mais desenhada quando ele obedece a Deus e vai para o ambiente que Deus mandou ele ir, que é a casa do oleiro, né? Chega lá, tem a mensagem, a gente vai chegar lá já no versículo, mas tem mensagens que se você recebe de Deus sem ver, você não pode não entender muito bem. Então Isso ele mesmo. pega um exemplo e fala, desce lá, porque lá você vai entender do que eu tô falando. Lá o que eu tenho para falar vai fazer sentido para você. Então tem mensagens que são específicas em lugares específicos, ambientes específicos, com pessoas específicas, né? E isso a gente precisa estar bem sensível ao Senhor, né? Aqui eu vou receber uma mensagem de Deus. Isso é verdade. Mas se ele me mandar ir para outro ambiente, que estejamos sensíveis também para poder observar e receber uma nova mensagem. entender. O que eu acho também interessante, pastor, diante desse texto, é que Jeremias ele é profeta. E o profeta faz o quê? Profetiza. Aqui ele profetiza? Aqui ele profetiza? Quando Deus manda desce a casa do oleiro? Ah, não. Ele não profetiza. Verdade. Ele aqui no versículo 2 está falando, né? Você é profeta, mas agora eu te chamei para observar. Isso. Então nem toda vez eu vou profetizar. Verdade. Tem um momento de escutar, tem um momento de falar. E tem um momento de você poder aprender também. É isso aí. O pessoal fala, eu sou profeta hoje, não quer sentar, não quer aprender, não quer observar, não quer saber daquilo que Deus tem para sua vida. Então, temos que tomar muito cuidado com o tipo de profecia que nós recebemos hoje. Verdade. Às vezes, não, eu sou profeta, aquele ali é profeta, mas não senta, não obedece a Deus, não desce. Aqui o texto é bem claro, Jeremias é profeta, mas ele não profetiza. Deus fala assim, tu é profeta, hoje tu vai aprender um pouco comigo. Como? Desce, entendeu? Desce um pouquinho, tu é profeta, mas desce. Desce aonde? A casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir, tu vai ouvir só, você vai profetizar. É isso aí. Aí todo dia chega no culto e alguém quer profetizar. Não tem coisa, você tem que sentar e ouvir, esperar Deus falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso é muito importante, tá? Principalmente para a nossa geração. A nossa geração, ela tem um anseio por sempre ter algo para falar. Sim. Só que a gente esquece do momento de ouvir, Isso. de aprender. E tem uma frase, eu não me recordo agora de quem que eu ouvi, mas diz assim, quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Isso é verdade. Tem momentos que a gente tem que ouvir, de fato. A gente tem que ver, tem que observar. E tem momentos que a gente vai ser usado para falar. Jeremias, lá no final, vai ser usado pelo Senhor para profetizar. Isso. Mas como você bem frisou, nesse momento ele tá vendo, ele tá ouvindo, ele tá observando, né? Ele tá vivenciando aquilo ali, aprendendo, para depois profetizar. E louvado seja Deus por isso. Tem que respeitar o tempo, é isso aí. A etapa, né? Então a nossa vida é por etapa, não adianta eu pular. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu costumo até pregar ela, sobre Ezequiel 47, e o texto fala que apareceu um anjo, mediu 1000 côvados e falou entra, mediu mais 1000 côvados e falou entra, mediu mais 1000 côvados e falou entra, mediu mais 1000 côvados e falou entra. A medida dele não aumenta e nem diminui, é constante. Deus está falando, é por etapa na tua vida. Não tem essa querer pular etapa. Aquilo que eu tenho na tua vida é 500, depois mais 500, não vai aumentar nem diminuir, só que você tem que aprender a respeitar a minha etapa que eu tenho para tua vida, senão inclusive, não tem como chegar no objetivo. Louvado seja o nome do Senhor, muito forte. Inclusive, uma das coisas que sabota muito isso é a comparação, na minha visão. Não sei se você concorda. É verdade. Mas eu me comparar com você não faz muito sentido no reino de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma medida para você e tem outra medida diferente para mim. Tem pessoas que aceleram muito mais, tem pessoas que vão muito mais devagar, mas nem por isso deixa de ser de Deus. É que ele tem um processo diferente com cada pessoa. Cada pessoa tem um processo de aprendizagem diferente. Tem gente que aprende com muita facilidade. Tem gente que você começou a frase, entendi o que você falou. Verdade. Tem gente que você vai falar a frase uma vez, 2 vezes, 3 vezes para ela entender. Então, os processos, esses níveis, são diferentes para cada pessoa. E quando a gente se compara, a gente acaba se sabotando. Isso. Porque, por exemplo, eu vejo o Michel prosperando em 1 mês. Se eu não prospero em 1 mês, eu já fico frustrado, porque eu acho que deveria prosperar igualzinho meu irmão. Isso é verdade. Só que às vezes é diferente, o seu tempo é diferente do meu e assim por diante, né? Isso é a realidade, Não adianta eu querer pular etapas, e eu não posso me comparar com ninguém. Posso me comparar com ninguém, porque cada um Deus tem um chamado específico. Eu tiro isso por Paulo.
Você lembra? Jesus, ele encontrou Nicodemos primeiro ou Paulo? Jesus teve encontro com Nicodemos ou com Paulo? Com Nicodemos. João 3. Perfeito. Só que quem foi mudado, depois que Jesus tem encontro com Paulo, quem foi mudado primeiro, mais rápido? Paulo ou Nicodemos? Paulo. Entendeu? Então, às vezes eu vou ter encontro com Jesus e não vou ser mudado na mesma hora. Verdade. E tem coisas que eu vou ter encontro com Deus e vou ser mudado na mesma hora. Entendeu? Como aconteceu com Nicodemos e Paulo. Eu vejo duas transformações ali. Só que uma transformação de Nicodemos demorou em torno de quase um ano para Nicodemos resolver assumir a identidade e acreditar em Cristo. Paulo não. Depois que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, entendeu? Ele nem viu Jesus, só ouviu falar, ouviu a voz e caiu da onde ele estava. O que aconteceu? Ele já se converteu ali, porque já ficou orando, foi na casa de Ananias. Já mudou a agenda completamente. Totalmente. Então nós precisamos entender o período do processo da nossa vida. Nós temos que não pode ter esse negócio de comparação não, porque senão a gente fica frustrado. Verdade. A gente não consegue as coisas no tempo que nós pensamos que ia conseguir. Aí desanima a gente, desanima para fazer a obra de Deus, desanima coisas dentro da sua casa e você acaba se descabelando. Então tudo tem que ter o seu tempo certinho para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu acredito que assim, nós não devemos nos comparar, mas nós devemos ter pessoas como referência, né? Sim. A gente tem mentores, tem pastores, tem líderes, tem homens e mulheres de Deus na qual a gente enxerga como uma referência do Senhor, né? Então, cara, a vida do Michel é uma bênção, então é uma referência. Aí tudo bem. Agora não pode se comparar. Essa comparação ainda é pior, e a gente já volta pro texto, tá? Sim. Mas essa comparação ainda é pior para quem tá chegando. Isso. Porque como que alguém que tá chegando agora se compara com alguém que está no evangelho há 30 anos? Não tem como, não faz sentido. Você quer ter o mesmo conhecimento de quem já leu a Bíblia 10 vezes, sendo que você ainda está no primeiro livro, no primeiro evangelho. É diferente, entendeu? É claro que Deus pode derramar uma graça, uma sabedoria. Amém, louvado seja o Senhor por isso. Mas não é justo com você fazer isso. Você vai se comparar com alguém que tem muito mais experiência, mais vivência, mais estrada, mais vida, né? Mais leitura e mais estudo, sendo que você acabou de chegar. Então, calma com as comparações, né? Para que você não acabe se frustrando. Isso é verdade. Louvado seja Deus. Perfeito. Então, Jeremias, ele desce na casa do oleiro e ali ele não fala nada, simplesmente ele só observa, só está observando, né? Só que aí diz assim, e descia a casa do oleiro e lá estava, e ele concretizando e confeccionando a sua obra sobre as rodas de madeira. Entendeu? Que o Senhor tem a ressaltar diante desse versículo. Tem alguns pontos que a gente pode conversar, mas o primeiro, a gente até comentou que é observar, né? Jeremias desce a casa do oleiro e observa, né? Esse observa aqui, cara, seja observador. Nós somos precipitados no falar, a gente quer ter opinião, a gente quer dar uma opinião. Observe, tem coisas que é só pra você observar, não é pra você falar nada, que você já falou muito bem, inclusive, né? Observe, tem tempo de você só observar, beleza. Aí ele diz assim, ó, e ele estava dedicado à sua obra. Ele já estava dedicado à sua obra quando Jeremias chega lá. O Senhor não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. O oleiro não começou a trabalhar no vaso, na sua obra, quando Jeremias chegou. Quando Jeremias chegou, ele já estava dedicado ao trabalho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Às vezes, nós esperamos ver o Senhor trabalhando para ter a ideia de ele está fazendo alguma coisa. Ele está trabalhando, ele está operando. Meu irmão, às vezes nós não estamos vendo nada, mas o Senhor já está trabalhando. Isso. O fato de não estarmos vendo ainda não significa que ele não esteja fazendo. Então Jeremias estava descendo, Michel. O Senhor já estava trabalhando já. Já estava movendo já as rodas já. Exatamente. Enquanto Jeremias estava caminhando para lá, o Senhor já estava trabalhando, meu irmão. Enquanto ele estava no percurso, Deus falou assim, eu já estou trabalhando na sua vida. Exatamente. Então aquilo que ele ia dar de exemplo para Jeremias já estava sendo feito antes mesmo de Jeremias chegar. Isso quer dizer uma constância, né? Ele não para. Exatamente. Ele tá em constância, trabalhando na nossa vida. Exatamente. Forte, muito forte. E às vezes a gente chega em determinados lugares e a gente fala assim, nossa, olha como é lindo que Deus começou a fazer. Será que Deus começou a fazer agora mesmo, meu irmão? Ou você chegou agora e tá vendo agora, mas o trabalho do Senhor já estava sendo feito antes mesmo de você chegar ali. Sabe? A gente tem um senso de protagonismo muito grande. A gente acha que é nós que fazemos, nós influenciamos. Meu irmão, calma. Você nem chegou, o Senhor já tá trabalhando, o Senhor já tá operando, o Senhor já tá movendo.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa visão, né? Eu tenho que ver para saber o que o Senhor tá fazendo. Meu irmão, ele não depende da nossa visão para fazer alguma coisa, né, Não, Michel? depende de um não. Isso é muito importante. Ele já estava confeccionando, já estava trabalhando Exatamente. em sua obra, né? E é bom destacar aqui, é algo muito importante, que a obra não é da gente. Louvado seja A Deus. obra aqui é dele, irmão. Ele que está fazendo a sua obra. Ele está mostrando para Jeremias bem específico. A obra quem está fazendo aqui é do oleiro. Né? Ele é o dono dessa obra. Né? Glória a Deus. Então, às vezes a gente chega e eu observo, rapaz, ó, o que tá acontecendo, mas a gente tem que entender, ó, a obra é dele. É ele que faz. Isso aí. É do jeito dele. Então, às vezes a gente quer sempre dar uma ajudinha, né? É verdade. Aquele jeitinho brasileiro. É verdade. Dar uma ajudinha com alguma coisa. Só que a gente precisa compreender que a obra ainda é parte dele. Tem muita gente, eu acho, dentro da igreja. Ah, não, se eu não fizer, não vai pra frente, irmão. Vai porque ele não depende de você. Você que depende dele. Exatamente. Entendeu? Ah, se eu não tiver regendo o ciclo de oração, não vai andar, irmão. Vai andar, porque a obra é dele. É A isso obra aí. dele nunca parou. Quantas pessoas morreu? Quantas pessoas morreu até esse ano, 2025? E a obra continua. Continua. O projeto continua. A vontade Exatamente. dele ainda continua. Então, nós precisamos entender ainda. A obra que está sendo confeccionada ainda é dele, não é nossa. Glória a Deus. Para que o nome dele seja glorificado. Inclusive no Antigo Testamento, por exemplo, se a gente pegar os dois maiores vultos do Antigo Testamento, Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, os dois, quando morreram, teve um sucessor imediato. Isso. Entendeu? Então, parece que as coisas dependem da gente, que se a gente não fizer... Meu irmão, ele não depende da gente. Ele conta com a gente. Conta com a gente. Conta conosco. É por isso que ele nos chama e nos prepara, e nos capacita, né? E nos levanta. Louvado seja o Senhor por isso. Mas é pura misericórdia. É pura graça. Ele não depende da gente. É a gente que depende dele. Exatamente. A gente precisa ter isso na nossa mente. É isso aí. A dependência é necessária. Então, ele está confeccionando sobre as rodas de madeira. Bom, aqui já dá um negócio extraordinário, né? Porque pode ver, ele está fazendo uma obra e essa obra está sobre a madeira. O que o senhor lembra de madeira na Bíblia? Madeira, pra mim, imediatamente vem a cruz, né? Crucificação, não tem como. Foge fora. O conceito de madeira na Bíblia é relacionado à crucificação. Então, existe uma obra que está na madeira. Louvado seja Deus. Então, é algo extraordinário. Então, quem está fazendo é ele. E o que eu acho interessante, diante desse texto, que ele vai dizer assim no versículo 4, contudo, o vaso de barro que estava sendo formado, entendeu? Estragou-se. Em algumas versões, quebrou-se, né? O que o senhor acha diante desse texto? Estragou-se. Bom, pra mim, o fato dele ter se estragado, ele passa a ideia de que não foi o oleiro que quebrou. Sim. A gente há de concordar que muitas pessoas, até quando vão orar, falam assim, Senhor, me quebra. Assim como o Senhor fez com o vaso, quebra e refaz de novo. Eu não oro assim, não. Rapaz, é complicado. Se preciso, quebra, refaz. Assim como o Senhor fez com o vaso. Tem hino que eu nem canto mais. Mas o texto diz assim que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Sim. O vaso que se quebrou. O vaso que se estragou. Mas tem um ponto de interrogação interessantíssimo aí também. Só um questionamento. Questionamento. Por quê? Se ele está modelando o vaso, a madeira, a matéria que ele está modelando, ela tá mole ou tá dura? Tá mole. Como que algo mole se quebra? Ele se desfaz, né? Como que algo mole? O conceito aqui, o conceito estragar-se aqui, ó, no hebraico, literalmente no hebraico significa mudar de forma. Ele mudou a forma. Quando mudou a forma, ele falou assim, desse jeito não dá. Verdade. Inclusive, você comentou do hebraico, né? Uma das traduções aplicadas é se corromper.
o vaso se corrompeu, né? Então mudou de forma, se corrompeu, se estragou. Todas essas formas significa que ele tomou outro rumo, outra Isso, direção, aplicando didaticamente para nossa vida, né? isso. E eu me lembro, e aí você pode me ajudar, da criação. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança e tal, e planta um jardim no Éden, e coloca o homem lá para cultivar, multiplicar a mulher e tal. O que o homem faz? Se corrompe, Se corrompe, se estraga. desobedece, se estraga. É ali que o pecado entra na humanidade, né? Isso. E aí casa com a ideia da madeira que você comentou no versículo passado, né? Que é a cruz do Senhor. Então, o vaso que se quebrou no jardim, na cruz, o Senhor vai refazer, Refazer, conforme a sua vontade, né? Que é a graça, né? que é a graça de Deus. Então, quer dizer, se quando Deus tá me formando, se eu ficar defeituoso, entendeu? Automaticamente ele me desfaz para refazer novamente. Então, Exatamente. então Deus quer você diante do propósito dele, diante daquilo que ele tem para sua vida. Isso aí. Mas se eu ficar um pouquinho torto, ele fala, não quero torto. É. Eu quero você. Algo interessante, Michel, é que, embora tenha se estragado, tava na mão certa, né, meu irmão? Davi fala, né? Davi fala, é bom você cair como vaso, quebrados na mão de Perdão, Deus do Michel. que na mão dos homens, né? Porque um vaso quebrado na mão dos homens, ele pega e joga fora. É Deus não. descartado. Deus, ele refaz, né? Isso aí. Refaz. Não tem lixeira, né, na Isso. casa do oleiro. Não tem lixeira, isso é verdade. O barro é utilizado ali, entendeu? Louvado seja Deus por isso. Independente. Pastor, diante desse texto, aqui ele fala, e ele estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso Outro vaso. de acordo com o seu desejo. Então quer dizer que quando eu estou saindo fora do padrão de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus tem, ele me quebra a minha massa e fala, vou fazer outro de acordo com o meu desejo. De acordo com o meu desejo, me pega muito. Porque nós temos uma limitação de que nós repetimos muito, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Deus vai me usar assim porque eu sou assim mesmo. E quem disse? É, Ele faz conforme o seu desejo, meu irmão. isso mesmo. Ele molda, ele desenha o vaso ali, ele arquiteta conforme o seu desejo, conforme a sua vontade, dependendo da versão. A vontade é ele quem decide a forma que você tem, meu irmão. Não é eu sou assim, eu vou morrer assim. Quem disse, meu irmão? Se ele quiser, ele transforma o ladrão no homem mais honesto que tem. Nós conhecemos histórias assim, né? Que Deus Sim. transforma realmente a vida da pessoa. Então esse negócio de eu sou assim mesmo, calma, calma. Deus pode refazer o vaso conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. A gente tem que estar disponível para deixar ele fazer o que ele quiser, A ser modelado. a se Nós modelar. precisamos ser modelado, entendeu? Para que Deus venha cumprir o desejo dele na nossa vida. Glória a Deus por isso. Então eu preciso colocar isso no meu coração. Preciso estar disponível para ser modelado para Deus cumprir o desejo dele no meu coração. E que sejamos formados conforme a vontade dele. Em nome de Jesus. Michel, me perdoa, eu tô Sim. meio ruinzinho, então Não, fica tranquilo. eu tô, A tá? vontade de Deus, Garganta coçando e tal, mas a me perdoa, tá? vontade dele é perfeita, Boa e boa agradável. e agradável. Então nós Louvado precisamos seja. ser moldados pela vontade de Deus. Pastor, o que é ser moldado pela vontade de Deus? Ser moldado é de fato tomar forma, né? É de fato ser desenhado conforme a vontade de Deus. Às vezes a gente quer decidir a forma que a gente vai ter, a forma como a gente vai ser usado, a gente quer decidir os dons que a gente vai receber, a gente quer decidir as coisas, a gente quer saber como a gente vai ser. Mas para mim, ser moldado é deixar essa decisão completamente nas mãos de Deus. É Ele quem decide os dons que eu vou ter, é Ele quem decide como eu vou ser usado, é Ele quem decide aonde eu vou ser usado, porque o vaso é colocado na vitrine pelo oleiro. E Ele decide a vitrine que aquele vaso vai ocupar. Então, para mim, ser moldado é entregar nas mãos dele para que ele faça como ele quiser. Ele me dá os dons que ele quiser, ele me coloca no lugar que ele quiser, no ambiente que ele quiser, ele me apresenta para quem ele quiser. Eu tenho que estar completamente disponível e vulnerável para que ele faça com a minha vida, na prática, exatamente aquilo que ele quiser.
Entendeu? Entendi, meu pastor. Então, por isso que é esse conceito de vasos de honra e vasos de desonra. Tem vasos que nasceu para honrar a Deus, tem vasos que nasceu para desonrar a Deus. O senhor pensa assim também? Penso. Isso é muito fácil de se ver no dia a dia. Muito fácil de se ver no dia a dia. Tem pessoas que Deus modelou, Michel. Deus desenhou, tirou do lamaçal do pecado. Tem pessoas que Deus limpou, fez uma faxina, tirou toda a sujeira, tudo que tinha para fazer ele fez, ele limpou, ele modelou. E o que aquele vaso faz? Desonra o nome de Deus. Desonra a Deus. Se vira contra ele. Acaba blasfemando contra o Senhor. Então, tem vasos que são de desonra de fato. Entra também dentro de um conceito calvinista, né? Dentro de um conceito meio calvinista. Se existe vasos que desonram, esse vaso já nasceu para ser desonrar a Deus, ou ele que escolhe desonrar a Deus? E eu não sou calvinista, tá? Sim. Pelo contrário. Eu não acredito que a pessoa não tenha escolha. Eu acredito que ela escolheu aquilo. Foi ela quem escolheu se rebelar, foi ela que escolheu se afastar, foi ela quem escolheu ter a vida pregressa. É a escolha dela, na minha visão. Foi ela que escolheu. Foi ela que escolheu. Ela não nasceu para aquilo. Não. Ela escolheu. Devido à trajetória, ela acabou tendo esse Exatamente. período de escolha e faz essa desonra que acaba entrando na Escritura Sagrada. Exatamente. Um vaso de desonra. Exatamente. Sim, entendi. Então, uma pessoa que é modelada por Deus, como o senhor falou, os seus desejos não são o seu querer, mas é o querer de Deus. Isso. Mas não é muito difícil isso, pastor? Uma pessoa que vai nos assistir esse episódio, o que você diria para uma pessoa que vai assistir que está dentro de um período de moldado, sendo moldado por Deus? E é difícil ser moldado por Deus, porque você vai perder costume, hábitos, jeitos, trejeitos, fala. E detalhe, você corre risco de perder pessoas também do seu lado. Com certeza. Eu não diria que você corre o risco, não. Eu diria que é uma certeza. Você vai perder pessoas. Você se converter, meu irmão, se prepara. As pessoas vão sumir do seu lado. As pessoas vão começar a se afastar. É batata, não tem como. Bom, para dar um exemplo didático, como eu sei o que você quer, Michel? Como que eu sei qual que é a sua vontade? Como eu sei o que você quer aqui, nesse ambiente? Me perguntando. Te ouvindo. Isso. Observando. Não é isso? Isso mesmo. É a mesma coisa com Deus. Às vezes a gente vai orar, por exemplo, e a gente senta na cama e Deus, e a gente se derrama, tal, perguntando qual é a sua vontade, não sei o que, tal, amém, chora, desabafa, tal, tá bom. Aí levanta e vai fazer outras coisas. E você ouve Deus quando? É só você que fala? Não é um diálogo, né? Não é um diálogo, é um monólogo. É um monólogo. É só a pessoa que fala. Isso não é um diálogo. Então você tem que ouvir a Deus. Você tem que, além de ouvir, observar, que é destacado no texto, observar o que ele está fazendo, para onde ele está te guiando. As coisas ao seu redor, ela influencia como você pensa. Então comece a observar as coisas que de fato são da vontade de Deus, te aproximam para mais perto dele ainda. Sim. Entendeu? Se tem alguma coisa ao seu redor que te afasta da presença dele, não foi ele. Sim. Não foi o Senhor. Tudo que ele coloca na nossa vida, Michel, nos aproxima ainda mais dele. Então a gente tem que ouvir e observar o Senhor, para a gente saber a vontade dele para nossa vida. Amém. Tem que ter intimidade. E observar. Então, no versículo 5, o pastor diz bem assim, para a gente retornar para o texto. Então, Yahvé, que é o Senhor, né, dirigiu-se a sua palavra, dizendo: por causa não poderei eu fazer de vós como fez e moldaste o oleiro com a sua obra de barro. Então, aqui já é uma pergunta. Deus está falando com Jeremias ainda. Jeremias não falou nada. Deus está falando com ele. Aí. Conversando com ele. Aqui, ó. Indaga o Senhor como o oleiro nas mãos, é assim vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então, aqui já está. É o ápice da mensagem do versículo, né? Porque já mostra a soberania de Deus. Deus está falando, eu te trouxe para cá só para te mostrar como que eu vou trabalhar no meio do meu povo. Glória a Deus. No versículo 5, sim,
Eu fiz a pergunta lá em cima sobre o Senhor tá falando com Jeremias, aí ele Isso, fala, ó, desce lá que você vai ouvir as minhas palavras, ou você vai isso, ouvir a minha mensagem, né? No versículo 5 ele diz, então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então agora ele vai ouvir de fato. isso, Lá em cima ele diz, você vai ouvir, ou a minha mensagem ou as minhas palavras, né? isso. Aí no versículo 5 ele volta a falar com Jeremias, dizendo, aí é o versículo 6, né? Mas olha que interessante, só reforçando, Michel, porque o que você falou é muito importante. Ele diz que é para ele descer para casa do oleiro porque ele vai falar. Isso. Desce lá, Jeremias, que eu quero falar com você. Mas antes dele ouvir novamente o Senhor, que é o versículo 5, tem o fato de observar tudo que Deus está fazendo. Isso. Porque o Senhor fala assim para você, Michel, ó, Michel, vai ali em Japaratinga, que é onde a gente está, né? Você mora lá em Matriz, né? O Senhor fala assim, Michel, vai lá em Japaratinga que eu vou falar contigo, meu irmão. Como que nós funcionamos? Se a gente pisa em Japaratinga, a gente quer ouvir a voz de Deus. Isso. O Senhor falou que se eu viesse para cá, o Senhor falaria comigo. Então eu quero ouvir. Tá bom, mas você tá observando? Porque antes dele falar, tem o fato de Jeremias observar. Tanto é que o que o Senhor vai entregar. Perdão, desculpa, tá? Tanto é que o que o Senhor vai entregar no versículo de número 6 é totalmente ligado ao que Jeremias viu. Isso. Então, se Jeremias não observa, se Jeremias não olha com um olhar criterioso, se ele não observa aquilo, ele não entenderia a mensagem que ele ia ouvir. Então, embora o Senhor tenha falado para ele assim, eu vou falar com você, você vai ouvir a minha mensagem, você vai ouvir uma palavra, né? Uma mensagem. Se ele não observa, ele não entenderia essa mensagem. Se ele não é um cara observador, ele não entenderia a mensagem do Ele Senhor. não compreenderia Não ia compreender. aquilo que Deus tinha para falar com ele. Exatamente. Então, Deus falou que ia falar com você? Sim. Falou, pastor. Tá, e o que você tá fazendo enquanto ele não fala? Isso. Enquanto ele não libera a palavra que ele falou que ia liberar pra você, enquanto não chega a mensagem que ele falou que ia te dar, você tá fazendo o que, meu irmão? Nesse meio termo aí, nesse meio tempo aí. Você tá fazendo o que com isso? Às vezes as pessoas cruzam os braços, né? E pensam Exatamente. não, eu vou ficar aqui. Ele falou que ia Tá falar, tudo então eu vou certo. esperar aqui. É. E eu não consigo observar ao meu redor aquilo que ele já está me Exatamente. mostrando Exatamente. para depois se Porque, manifestar. embora, Michel, embora Deus não estivesse falando no versículo 4, o versículo 6, a mensagem de Deus é totalmente relacionada ao que Jeremias estava vendo. Isso. Então, ele não estava falando, mas a mensagem dele já estava sendo produzida ali, diante dos olhos de Jeremias. Entendeu? A mensagem já estava sendo desenhada, produzida diante dos olhos dele. Então, embora ele não esteja ouvindo ainda com seus ouvidos, conforme o Senhor prometeu, se ele estivesse percebendo ao seu redor, a mensagem já estava sendo desenhada para ele. Isso. E quando a mensagem chegasse, ele ia falar, entendi tudo, porque eu já estava observando, já estava vendo tudo que o Senhor estava fazendo. Entendeu? Então tem muita gente que hoje não consegue ter sucesso por causa disso, porque não consegue observar o ambiente que está, e quando Deus manda a mensagem, aí num culto, por exemplo, dentro de um culto, quando eu estou no culto, eu não consigo observar o que está acontecendo no culto, não observando o que está acontecendo, aí envia a mensagem, Deus envia o profeta para falar a mensagem, e a mensagem não é para mim, porque eu não consigo Exatamente. compreender aquilo que Exatamente. Deus tem para minha Perfeito. vida. Perfeito. Entendeu? E aí a pessoa ainda fala assim, o Senhor falou, mas eu não entendi. É pra mim, mas eu não entendi. Tá. Pode ser que você não tenha entendido, porque você não observou antes de ouvir. Você não estava atento antes de ouvir. Porque, meu irmão, ele falou pra você ir pra um lugar ali. Que ele ia falar com você naquele lugar. Você chega naquele lugar e você acha mesmo que nada que tá acontecendo ali importa pra mensagem? Isso. Entendeu? É porque hoje em dia as pessoas querem mais aquele negócio, assim diz o Senhor. Eis que eu te digo, eu vejo um anjo, eu vejo um mistério, eu vejo. Então as pessoas acabam confundindo hoje, entendeu? Eu já vi, pastor, isso é tão sério, mas tão sério dentro da igreja, que eu já vi gente dentro da igreja falando bem assim: o culto não foi bom, Deus não falou comigo. Eu falei assim, mas a palavra foi pregada, foi transmitida, foi falada, e você não conseguiu perceber Deus no meio dessa palavra, porque não estava atento, não Exatamente. estava observando aquilo que Deus tinha já para realizar na vida dele. Então hoje tem muita gente frustrada diante do ministério, da caminhada também, por causa desse detalhe importante que nós precisamos entender. Antes da palavra chegar à nossa vida, nós precisamos observar aquilo que Deus já está realizando para compreender aquilo que Isso Ele aí. vai falar na nossa vida. Para mim, o ato de observar é importante tanto quanto a mensagem. Porque sem observar, a mensagem não vai fazer sentido, Tem meu como irmão. não. Se você não olha para aquilo que Deus está fazendo, quando Ele falar, não vai fazer sentido para você.
Isso. Então, observar é muito importante. Nós temos dificuldade com isso. Temos. A gente Muita. senta aqui, a gente já quer ouvir, fala Deus, fala comigo, Deus. Tem gente que passa o culto inteiro assim. Fala comigo, Deus. E é uma bênção, porque a gente quer ouvir a voz de Deus, né? Sim. Então, Eu também glória a acho Deus uma por bênção. isso. É uma bênção. Queira mesmo, deseje mesmo ouvir a voz de Deus. Amém. Mas enquanto ele não fala, você tá fazendo o quê? Você tá observando? Você tá atento às coisas? Você tá sensível, né? Então, observar é importante tanto quanto você ouvir o que ele tem para falar. Eu escutei um testemunho. Eu escutei um testemunho de um presbiteriano. Presbiteriano. Aí ele foi em uma igreja, aquela igreja power, manto, terra, fogo, puro. Aí ele chamou 3 amigos dele pra ir pra igreja. Quando chegou na igreja, essa igreja power, manto, e ele é presbiteriano, né? Aí sabe que o pessoal tem muita ética, em questão de Isso. pregar a palavra, Isso. aquela coisa toda, entendeu? Não é muito pentecostal, Isso. tem aquele negócio. E, tipo assim, eu achei muito interessante, porque ele levou os 3 amigos, só que cada um sentou separado, porque não tinha local para colocar os 3 juntos. Tá na internet esse testemunho. Foi algo que eu achei muito interessante. Legal. E diante disso, o irmão começou a pregar sobre dízimo e oferta. Irmãos, você é ladrão, tá roubando o Senhor. Aí ele dele, não sou não. Você é ladrão, sou não. Você tem que dar o dízimo. Aí ele ficava, não sou ladrão não. Aí você pega tudo, você tem no bolso e entrega pro Senhor, que Deus vai te abençoar. Ele não vai entregar nada. E ele contando é algo até engraçado. E o pessoal começou a rir, da igreja rindo, ele contando testemunho, foi algo muito interessante. E só que aí chegou na hora da oferta, depois o irmão chegou na hora do louvor e começou a cantar o louvor e falou: irmão, olha pro seu irmão lá e fala que ele lindo, lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Aí ele, que negócio é esse, ele é lindo, não sei o quê. Você já sabe como é que é. Aí depois vem a hora da palavra. Aí chegou na hora da palavra, o rapaz pregou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ô, irmão, que coisa linda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada. O texto poderoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ficou nisso. Aí quando acabou o culto, ele ia falar com os amigos dele, já falando do culto, aí ele falou, falando de tal, obrigado. Obrigado por ter me trazido esse culto. Por quê? Fazia tempo que eu não dava dízimo, fazia tempo que eu dava. Deus falou comigo, eu peguei tudo que eu tinha no bolso, eu entreguei, começou a chorar. Aí o outro, quando ele terminou de falar, o outro também já tava chorando. Jeremias, muito obrigado. Porque quando ele olhou pro lado e falou, você é lindo, eu já me entendi que eu sou imagem e semelhança de Deus e comecei a chorar. Aí o outro falou, Jeremias, muito obrigado por este culto, você ter trazido aqui neste culto. Por quê? Rapaz, quando ele começou a pregar, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Eu entendi que ele é meu pastor, eu tô muito feliz, obrigado. Aí ele fala, na hora ele começou a chorar. Porque ele falou que a água da vida passou do lado dele, passou do outro lado dele, passou atrás dele, mas não pegou ele. Às vezes a gente está num culto, pastor, e a água da vida não pega na gente, porque a gente fica observando as coisas necessárias. Esquece de observar aquilo que Deus tem para nossa vida. Esse testemunho foi algo muito bom. Eu gostei de assistir ele, porque fala a realidade das pessoas hoje. E ele fez uma oração para Jesus, quando eu estiver em um culto, por favor, não permita que aconteça isso, mas não. Que a água da vida também derrame sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender que Deus ele está falando, só que também precisamos observar aquilo que ele está falando para compreender a sua vontade sobre a nossa vida. Amém? Amém. Isso é muito bom. Pastor, aqui no versículo 6 que nós estávamos, né? Isso. Que diz bem assim, e eis como um barro na mão do oleiro, sois vós da minha mão. Pastor, se alguém cai na mão de Deus, caiu na mão de Deus, quem tira? Ninguém. Vós sois como um barro na minha mão. Caiu na mão de Deus, ninguém tira. Isso que eu acho interessante, porque quando a gente está na mão do inimigo bagunçando, fazendo um monte de coisa, Deus tem o poder de ir lá e arrancar. Resgatar. Mas e quando tu cai na mão de Deus, quem arranca? Quem Ninguém. tira? Não tem como. Então você tem que ser moldado por ele. Glória a Deus por isso. Você tem que ser lapidado por ele. Entendeu?
Então, nós precisamos entender também o trabalhar de Deus, o moldar de Deus na nossa vida, esse, esse trabalhar. Engraçado, Michel, que no começo do versículo 6 é a pergunta, né? Ele faz uma pergunta, né? Sim, E quando Deus faz uma pergunta é lindo, né? Ele diz assim, ó, não poderei eu fazer como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eu não posso fazer isso aí? Eu lembro que ele perguntou para Ezequiel também, né? pode reviver? Pode? Qual que é a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. Quem sabe é o Senhor. É, A resposta de Ezequiel mexe muito comigo. né? Quem sabe é o Senhor. Que eu não sei de nada, não. Eu tenho que me resguardar a minha insignificância, Michel, É, diante de Deus. isso é Quem muito importante. sabe é Ele. Ele sabe o que faz, quem levanta, a hora de levantar, quem Ele molda, do jeito que molda, o desenho que Ele dá. Quem sabe é Ele. Quem sabe é Ele. Ele pergunta, não posso não fazer isso aí? Igual esse oleiro? Meu irmão, o Senhor pode tudo, tudo que o Senhor quiser. Pode. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, Michel, Isso. e se ele sai um pouco da nossa caixa, a gente já estranha. Estranho. Eu sempre falo que Deus tem multiformas de trabalhar, Verdade. entendeu? Porque se um dia eu souber a forma que Deus trabalha, oxe, eu virei Deus. Eu sei exatamente todas as formas que Deus. Não pode. É o quarto homem da Trindade. Eu não sei a forma que ele trabalha, não sei como ele trabalha. Verdade. Eu só sei que ele trabalha. Nós sabemos. O que precisa ficar claro é que nós sabemos algumas formas de Deus se revelar pelo que ele deixou escrito para nós e revelou nas suas escrituras. Então nós sabemos algumas formas. Mas nós não podemos limitar a Deus. Entendeu? O que eu vejo que acontece muito hoje é que nós conhecemos Deus de uma maneira e a forma como o irmão conhece a Deus é chocante para nós. Isso. E às vezes a gente fala, não, Deus está com você não. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Eu conheci Deus pelo amor. Cara, eu nunca me senti tão amado como eu me senti quando eu conheci Jesus. A minha irmã, ela conheceu Deus pela correção. Ela era uma pessoa que mandava, que dava ordem, estava acostumada às pessoas fazerem o que ela queria. Quando ela chegou em uma igreja onde a pastora, né, na verdade, a corrigiu, falou, Deus está te corrigindo, que é assim, assim, assim. Ela conheceu Deus na correção. A pastora Renata, a Isso, baixinha? minha irmã, pastora Renata, uma benção, amo Baixinha, demais. tudo invocado, né? Ela Invocado. pensa numa mulher cheia de Deus. Cheio de Deus. Aquela ali é complicada, ela é diferente. Tem uma sensibilidade, uma intimidade que eu amo, assim. Então ela conheceu Deus pela correção. Sim. Eu conheci pelo amor. Aí, o que a gente faz? Deus me ama, mas Deus corrige também, certo? Sim. Porque se eu conheci ele pelo amor e ela conheceu pela correção, então o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que corrige. Só que aquele que conheceu Deus pelo amor, quando é corrigido por alguém, não é Deus não. Que Deus não corrige não, Deus ama. Entendeu? Então a gente pega a nossa experiência com o Senhor, de que Deus nos ama, e quando Deus usa alguém para nos corrigir, a gente já rejeita. Não, Deus ama. Deus ama, mas ele também corrige, meu irmão. Sim. Então a gente não pode pegar a nossa caixa, a nossa experiência, colocar Deus dentro dela e achar que ele não age de outras maneiras, entendeu? As pessoas hoje em dia têm ainda mais, eu acho que essa é a internet. A internet tem algo bom e a internet tem algo ruim. Por quê? Por causa que automaticamente as pessoas postam as coisas. Por exemplo, hoje você posta tudo, a vitória vai chegar. Bom, eu creio que a vitória vai chegar. Uhum. E Deus abençoa, Deus ele abençoa. Eu também Verdade. creio que Deus ele abençoa. Só que para Deus te abençoar, Deus também ele te prova, Deus também ele te testa. Entendeu? Eu vejo Deus prova a quem ele ama. Deus prova, Deus coloca. Deus quer saber até onde é a sua fidelidade, até onde o seu amor com ele. E eu vejo da Bíblia Sagrada muita gente sendo testada. Deus testou muita gente. Deus testou Isaac. Isaac, quero saber montar seu coração. Várias pessoas, personagens bíblicos muito importantes. Porém, as pessoas têm esse conceito só de amor, de amor. Você vai no culto hoje, prega uma palavra que, irmão, você tem que se preparar para poder desfrutar disso. Cara, não. Não, essa mensagem não é para mim, não. A mensagem para mim é bênção, eu quero bênção. Então, pode ver, as pessoas nem se preocupam mais em se preparar. E Deus não vai dar algo para ninguém despreparado. Verdade. Deus não vai dar, não. Deus chamou Moisés sabia falar. Moisés estava preparado, que Deus trabalhou na vida dele. Ele passou Exatamente. 40 anos lá. Isso aí.
no deserto lá e Deus também estava preparando ele. Verdade. Quando ele voltou totalmente mudado. Por quê? Deus preparou ele. Então Deus prepara a pessoa. Não é porque a pessoa não sabe falar, a pessoa não pode ter uma boa oratória, a pessoa não pode ter um curso de hebraico, de grego, latim, aramaico, não pode saber. A pessoa não precisa saber hermenêutica, exegese, homilética, não precisa ter uma oratória boa. Só que de uma coisa a pessoa tem que ter, preparação com Deus. Verdade. Se não tiver preparação com Deus, ela não consegue executar aquilo que Deus tem destinado para ela aqui na Terra, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito importante. Isso a nossa sociedade hoje já não acredita muito, não. Que é só amor, como você falou. Amor, amor, É verdade, amor, é verdade. amor. Entendeu? Correção não existe. Inclusive, ele diz assim, ele faz a pergunta, né? Não poderia eu fazer de vocês como fez esse oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro. Ele faz a pergunta, mas ele mesmo faz a afirmação na sequência. Isso. Ele pergunta, posso fazer assim? Então, é assim que eu vou fazer. Entendeu? Isso. Ele perguntou, mas ele não perguntou para você validar. Ele não perguntou para Jeremias validar se podia ou não. É uma pergunta retórica. Isso. Ele perguntou e na sequência ele afirmou, é assim que eu vou fazer, meu irmão. Vocês são assim, como barro na minha mão. Então, ele não estava pedindo a opinião de Jeremias para ver se ele fazia ou não. Por isso que, para mim, esse texto ele revela muito a soberania de Deus, né? Sim. Não é Jeremias que vai decidir, o senhor pode ou não. Ele não perguntou para Jeremias responder sim ou não. Ele perguntou e na sequência já afirmou. Então, é assim que eu vou fazer, meu irmão, com vocês, entendeu? Então, para mim, isso revela muito a soberania de Deus. Não, sim, com certeza. A soberania de Deus tem que estar sobre a nossa vida. Quem reconhece a sua soberania, isso é muito importante. A maioria das pessoas hoje, pastor, não consegue entender a soberania de Deus. Verdade. Por exemplo, eu lá no meu trabalho, querendo ou não, as pessoas me verem dessa forma, né? Vai ter um feriado, segunda-feira agora, ter um feriado sobre um santo. Aí perguntaram para mim, puxa, você é a favor? Eu falei assim, não, sou contra. Eu sou contra. E a idolatria, eu sou contra idolatria. Acabou, a Bíblia fala, eu sou contra idolatria. Então tu vem trabalhar. Falei, mas eu respeito. Ele fala, você é esperto. Não, eu sou contra, mas eu respeito. Respeito quem faz, respeito quem negócio. Eu não sou obrigado a concordar. Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Tem coisas que você vê hoje na internet que as pessoas pregam, falam. Eu sou contra. Porque se você não vai lá e fala com respeito, deixa ela assim. Ela quer ver uma vida assim, que ela vive uma vida assim, mas o que eu aprendi da palavra é totalmente diferente. Agora, se ela quiser um conselho meu, eu vou aconselhar ela de acordo com aquilo que eu aprendi. Ela gostando ou não, entendeu? Porque nós temos hoje um conceito que Deus, ele é amor e acabou, não existe. Não é Se assim. eu tô bem é porque Deus tá me abençoando. Se eu tô bem é porque Deus tá comigo. Não. Nem todo mundo que tá bem significa que Deus tá com ele, não. Entendeu? É a mesma coisa um pai. Você não corrige o seu filho quando ele faz algo de errado? Exatamente. Você deixa de amar ele? Não. Então, a correção não é isenção de amor. Isso mesmo. Então as pessoas precisam entender. Deus corrige só aquele que ele ama. E Verdade. se eu não colocar isso na minha mente, eu vou ter só um Deus amoroso só. É verdade. E é isso que estraga o filho. Verdade. O que estraga o filho é amor. Eu tava vindo trazendo uma membra minha e ela comentou algo muito importante. Ela falou assim, pastor, eu tive que sentar com a minha mãe, porque eu dou uma palavra aqui, a minha mãe pega, tira a criança da palavra. Eu tive que sentar com ela na mesa e falar assim, mãe, ela não tá mais chegando a me obedecer mais. Você consegue entender? Aí a mãe, ela corrige, a avó não passa a mão na cabeça. E o que acontece quando chega lá, a menina não tá nem respeitando mais a mãe que era para ser respeitada. Isso é um perigo por gigantesco. Esse conceito de amor. Então, nem tudo acha que amor é só falar sim, então, é só concordar. O amor acaba estragando a pessoa. Eu não acho que o amor estraga a pessoa. Não. Mas o conceito errado de amor estraga a pessoa. Porque o amor, Deus corrige aquele que ama. Então a correção não tem nada a ver com falta de amor, não. Pelo contrário, eu te corrijo porque eu amo. Se eu vejo meu filho colocando a mão na tomada e eu corrijo ele, eu tô corrigindo ele por quê?
Porque eu não quero que nada de mal aconteça quando ele colocar a mão lá. É porque eu amo ele que eu corrijo, né? Então, a correção, ela está dentro do significado de amor. A gente corrige aquele que ama. Então, ao mesmo tempo aqui Deus está mostrando a sua soberania, Deus também está mostrando o seu amor. Sim, Ao mesmo tempo exatamente. aqui que Deus tá Exatamente. exortando o povo, que eu vou te modelar da maneira que eu quero, Isso. mas eu também tô mostrando que eu te amo. Isso. É porque ele sabe o que é melhor pra nós, né, Michel? Eu vou mudar a sua trajetória porque eu Exatamente. te amo. Exatamente. Eu vou mudar alguns trejeitos na sua vida porque eu te amo. Eu vou fazer você ter uma nova rota porque eu te amo. Então nós precisamos entender toda a mudança na minha vida que Deus quer porque Ele me ama. Exatamente. Toda correção, todo redirecionamento, toda palavra é porque ele nos ama. É pura misericórdia, pura graça, puro amor. É o amor dele que continua nos sustentando de pé. Que nos mantém vivo. E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Amém? E aí ele diz assim, ó. Eis que, como barro na mão do oleiro. Como o barro. Na mão. Aqui, ele diz assim, ó. Como o barro. Não é como o vaso. Isso. Na mão do oleiro. É como o barro. Barro. Porque, embora ele transforme a gente num vaso Isso. lindo, maravilhoso, cheiroso, ele compara ele com o barro. O barro. Isso mesmo. Entendeu? É. Então, quando a gente chega na mão dele, às vezes a gente não tem nem forma, meu irmão. Ele quem desenha, ele quem molda, ele quem vai trazendo uma aparência ali, né? E deixando a gente mais bonito e tal, né? A gente vai ficando mais bonito quando a gente aceita Jesus. Aconteceu comigo, pelo menos. Tava revendo as fotos com a minha esposa. Misericórdia. Meu irmão, a lataria tá estragada hoje, mas se você vê de uns anos atrás, você fala, Deus faz milagre, porque não é normal, não. Então ele fala que é como o barro na mão do oleiro. Isso, como barro, não como vaso. Aí o Exatamente. pessoal fala, não, mas eu sou já um vaso. Não, você é só um barro. Quem vai fazer o vaso é ele. Exatamente. Então nós precisamos entender. E o barro ele vem sem forma. E detalhe, o oleiro bate. O oleiro pisa. Se for falar dos processos pra fazer o vaso, aí, isso, meu irmão, aí você vai chorar. Até tu chegar no vaso, Exatamente, Michel. tu vai sofrer, tu vai penar um pouquinho. Exatamente. Então, pra mim falar hoje aqui, nem eu falo, eu tenho medo de falar, eu sou, graças a Deus, eu tenho o título de evangelista consagrado, graças a Deus por isso, mas isso eu sei que é um privilégio. A gente dirige igreja também, pastoreamos, eu e minha esposa. Só que eu acho ainda é uma responsabilidade, um título muito grande de falar assim, ó, eu sou um pastor, esse negócio, às vezes eu penso, é um título muito grande. É muita responsabilidade. Você tem uma responsabilidade muito grande, direcionar. Verdade. Então eu fico pensando, às vezes em casa, paro, meditando, às vezes sozinho. Falei, Jesus, me ajuda. Então, porque até você chegar num processo, até você chegar naquele objetivo que Deus quer pra você, rapaz, o processo é doloroso, pastor. É verdade. O processo é doloroso. Entendeu? É verdade. Nós temos que estar preparados para essa dor. Tem três essências que eu gosto bastante do livro de Êxodo, que fala Estoraque, Onishi e Gálbano, né? Entendeu? Uma é procurada no fundo do mar, nas profundezas, então que se revela-se aquilo que é mais profundo. A outra é no deserto, mas quando pisa a massa, ela exala. Às vezes, para a gente exalar alguma coisa, um cheiro bom, a gente tem que ser pisado. Verdade. Amassado. Então a gente precisa entender o processo que Deus está trabalhando na nossa vida como um barro. Glória a Deus. Um barro na mão do oleiro. E o formato tem que ser da forma que ele quer e do jeito que ele quer. E é difícil. Eu falo que é difícil, porque nós aceitamos a Jesus. Eu falo, quando eu aceitei Jesus, eu queria ser um pregadorzão. Pregadorzão. Vou virar um pregador de Gideão, com Buriú. Adeuto Costa, lembra Adeuto Costa do. Eu lembro também Marcos Feliciano. Envia um anjo aqui, Senhor. Coloca um querubim ali. Era desse jeito. Só que a gente. Não, onde tiver um demônio em 5 km de distância. Sai agora! A gente decorava.
Entendeu? Decorar, porque a gente assistia, a gente não quer, a gente não se compara. Eu nunca me comparei a ele, mas queria chegar onde ele chegou. Claro, É referência, uma referência, essas claro. coisas. E depois a gente vê que não é isso que às vezes que Deus tem para nossa Exatamente, vida. exatamente. Deus tem outra coisa, outro propósito. E que é uma bênção também. Que é uma bênção também. Exatamente. Ele vai nos modelando de acordo com aquilo que ele tem. Hoje eu me encontro no estado de Alagoas, sou paulista, olha. Tá vendo? Que coisa que é maluca. De São Paulo pro estado de Alagoas, porque Deus me modelou para me trazer para cá, para o nome dele ser glorificado. E glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender a vontade de Deus. É difícil, mas precisamos entender a vontade e a soberania dele. Entender que ele está trabalhando porque ele nos ama. Glória seja dada ao Amém? Senhor. Amém. Pastor, se a gente falar todos os versículos aqui, nós vamos ficar aqui muito tempo. Verdade. Até o versículo 7 tá bom, a gente conseguiu, já deu uma explanada, Amém. O horário também já foi. Amém. Deus continue abençoando. Vi a visão do Senhor, texto extraordinário. Um dia eu quero pregar aqui no Senhor, você sabe que tadinho de mim. Eu sou teu fã. Eu também quero abrir a oportunidade para você também apresentar também os nossos patrocinadores. Isso. Viu? Então, Gostaria. Finalizar. E que você tenha sido edificado aí pela palavra do Senhor, que o Senhor tenha falado contigo e que você esteja aí mais sensível, mais vulnerável, mais disponível para permitir que o Senhor faça conforme a sua vontade e que você se transforme em um vaso aí que carrega um tesouro dentro, né? Um vaso simples, frágil, mas que carrega um tesouro dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Queria agradecer, Michel, ao meu irmão Rogério, da Arpol, Grupo Arpol. Se você puder, segue lá no Instagram, Grupo Arpol. Chama lá no WhatsApp para fazer o seu pedido, tudo que você precisar para material de construção. Meu irmão, você está construindo sua casa, seu negócio, chama eles, conversa com eles lá, faz um orçamento, fala que foi aqui no Eclésia Podcast que você viu. E vai ter 10% de desconto. Eita glória! Chame eles lá, porque são uma bênção, um atendimento ali extremamente humilde, cheio de graça, de amor para te atender. Eles estão disponíveis e preparados lá, tá? Então chame eles, eu tenho certeza que eles vão conseguir sanar a sua necessidade. Queria também agradecer ao nosso irmão Boba, do Pai e Filho Tour. Boba trabalha com turismo, então se você precisar aí fazer um passeio, sair com a família, curtir com a família, o Boba faz passeio de lancha, mas turismo em geral pode chamar ele lá para saber mais informações sobre outros passeios também. Inclusive, essa semana nós vamos passear com o Boba. Precisamos só marcar o dia, mas não vai passar dessa semana agora que vem, Michel. Inclusive, prepara aí a agenda, tá? Bora. Já conversei com ele. Bora, perfeito. Fiquei de ver só o dia exato da semana que vem, mas vamos fazer o passeio lá, Eclésia Podcast, junto com o Boba. Minha agenda tá nas tuas mãos. Que isso, é muita honra, é muita moral. Um homem de Deus, um irmão em Cristo Jesus, um atendimento extraordinário, abençoado. Então chama ele lá, segue eles na rede social, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu também queria agradecer o meu irmão Emanuel, que está aqui na técnica do programa. Ele fica extremamente chateado quando começa o grilo. Ele fica desesperado nos bastidores, porque esse grilo aí não some, né, Emanuel? Mas é uma bênção, um homem de Deus aí, que Deus continue te abençoando, te prosperando. Queria agradecer também a minha esposa, Diaconisa Camila. Hoje tá igual eu, meio ruinzinho, meio enfermo, mas tá intercedendo, tá ali em oração para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa mesa, né? É a mulher da minha vida, que a gente vai passar a vida inteira e a eternidade juntos aí, e que Deus a abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus continue abençoando, pastor. Também quero agradecer a Deus, a moça mais linda deste mundo, mais feliz da terra. Linda Mais porque feliz, fui eu que achei. Feliz porque casou comigo, né? Deus continue abençoando. Catiane Vanessa Gonçalves, minha esposa, tem sido uma bênção na minha vida, no meu chamado. Deus tem operado de uma maneira poderosa, irmãos. E depois eu vou deixar ela vir aqui para contar um testemunho extraordinário, irmãos. Deus fez um testemunho extraordinário. Glória a Deus. Na nossa vida, na vida dela, na vida da família dela. É algo surreal, pastor. Mas vai contar hoje? Não, a gente vai Você vai deixar a gente ansioso, então. No próximo episódio. O pessoal fica no próximo episódio. Próximo episódio, testemunho. Eita. Da nossa cantora, nossa diaconisa Catiana. Vai ser uma bênção, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus continue abençoando vocês como casal, ministerialmente falando, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. Amém. Que Deus continue prosperando. É uma honra, meu irmão, dividir a mesa com você aqui mais uma vez, tá bom? Igualmente, meu pastor. Que Deus abençoe. E você que nos ouviu, nos assistiu até agora, que Deus possa te abençoar também. Me perdoa, tá tossindo aqui o episódio inteiro, a garganta inflamada, mas é tudo para honra e glória do Senhor Jesus. Então espero que você tenha sido edificado. E fique ligado aí nas nossas redes sociais também, Eclésia Podcast, no YouTube, no Instagram, segue a gente lá, que tem bastante conteúdo semanal sendo liberado lá no Instagram. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui no YouTube. E eu tenho certeza que você vai ser edificado e crescer aí na graça e no conhecimento junto conosco. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém.